As vanguardas europeias, o nome vanguarda significa o quê? Estar à frente. Eram aqueles que estavam à frente da batalha. Então, por que esse nome vanguardas europeias? Porque esse tipo de arte, esses movimentos que surgiram nessa época, eles estavam à frente da arte daquela época. E aí, como vocês viram, quer dizer, vocês viram um pouco, né? Um resumozinho do impressionismo, de várias vanguardas, né? Algumas delas são impressionismo, aí tem o impressionismo, expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, surrealismo, abstracionismo, dadaísmo e expressionismo abstrato. Então, nós vamos estudar todas essas vanguardas e vamos dar início com o impressionismo. O impressionismo, ele foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. E os impressionistas, eles rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época. As pinturas do impressionismo captavam as impressões receptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Então, aqui vocês podem ver que uma das características do impressionismo era o que? A luminosidade, cor e sombra das paisagens. Eles gostavam de pintar ao ar livre as coisas que eles estavam vendo. Na aula sobre o realismo, vocês viram que estava surgindo o quê? Estava surgindo o realismo. E o que é que surgiu na época do realismo? A fotografia. Então, eles queriam fazer uma arte que mostrasse o real. No impressionismo, eles ainda seguem um pouco esta linha, porém, eles modificam um pouco as regras academicistas da época, das academias. Ou seja, a academia naquela época, a academia de arte, ela tinha regras e tinha padrões que deviam ser seguidos pelos artistas. Porém, o movimento impressionista não seguia essas regras, não seguiam os padrões, e por isso eles foram rejeitados e muito criticados naquela época. Então, só vendo um pouco a história, o contexto histórico da época, eles estavam no momento da Revolução Industrial do século XVIII, também teve aquela Revolução Francesa, né, de Revolução Francesa e a Revolução Industrial do século XIX, aliás, que foi em 1840, e a gente viu que depois da Revolução Francesa, surgiu, as pessoas elas começaram a ficar mais livres e os artistas começaram a querer se expressar mais sem seguir as regras e os padrões da academia da época. Então aí surgiu esse movimento que é chamado impressionista e surgiu com quem? Com nada mais, nada menos que o Claude Monet. Né? Aqui vocês estão vendo, observem bem esta obra. Esta obra é impressão do nascer do sol, né? Sol nascente. E aqui vocês podem ver que há uma diferença grande do realismo. Não é verdade? O realismo ele era aquela coisa mais real. Já o impressionismo ele tem essa mistura de tons e as pinceladas deles coisas bem mais rápidas, são pinceladas rápidas, pinceladas mais fortes, que não tem contornos, se você observar, uma das características da arte impressionista é que não tem contornos, e ele gosta de retratar o quê? Cenas, tanto da natureza como de lugares, e eles querem retratar assim como eles veem no momento. Então, eles gostavam de, por exemplo, o Monet, ele tinha até um barco que ele saía e ele, o que ele via, se ele visse uma paisagem bonita, com a luz do sol, ele parava ali e fazia. E para pegar aquele momento, ele queria pegar exatamente aquele momento. E para pegar esse momento, ele fazia as pinceladas muito rápidas. É uma das características do impressionismo, essa pincelada forte e rápida, que é o que levou a uma grande crítica.
né? Eles deixaram praticamente a Academia de Arte furiosa nessa época, porque eles não aceitavam isso como arte. E esse é o quadro, né, Impressão ao Nascer do Sol, que deu o nome desse movimento. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma exposição e este quadro estava lá nesta exposição. E aí este homem, Luiz Leroy, ele falou o seguinte, ele falou impressão, nascer do sol. Eu bem o sabia, pensava eu justamente, se estou impressionado é porque há lá uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha. Então, ele falou isso de uma forma pejorativa. Monet e seus colegas ouviram e adotaram o título Impressionismo por conta da crítica deste homem. Então, foi um nome que surgiu da crítica. Para vocês terem uma ideia, eles eram tão criticados que nessa época tinha uma revista semanal humorística e a exposição que os impressionistas fizeram foi alvo de chacota para eles. Em 1876, eles escreveram o seguinte nessa revista. Prestem bem atenção e acompanhem a leitura. A Rua Le Pelletier é uma sucessão de desastres. Após o incêndio na ópera, temos agora uma outra catástrofe. Acaba de ser lançada uma exposição na Durand Ruel, que supostamente contém pinturas. Entro e meus olhos horrorizados são assombrados por uma visão terrível. 5 ou 6 lunáticos, entre eles uma mulher, reuniram-se para expor suas obras. Vi gente chorando de rir diante das telas, mas meu coração verteu sangue quando as vi. Esses pretensos artistas auto-intitularam-se revolucionários impressionistas. Pegam um pedaço de tela, tinta e pincel, besuntam-na com manchas aleatórias e assinam seu nome. É uma ilusão, como se internos de um hospício pegassem algumas pedras da rua e jogassem e julgassem ter encontrado diamantes. Então vejam só que drama para a arte impressionista da época. Eles realmente não aceitavam aquilo como arte. Então eles tinham um horror ao impressionismo e até faziam chacota mesmo, até em revistas humorísticas. Então, vocês viram que para o Monet e para a sua equipe não foi fácil seguir este tipo de arte que fugia totalmente dos padrões artísticos da época. Só que acontece que muitos deles, ao ir para o museu olhar essas artes, eles né, ao ir às exposições, eles ficavam em cima da arte, praticamente muito perto da arte, e apenas o que eles viam eram apenas borrões. Por exemplo, se vocês chegarem bem perto do computador ou do celular de vocês para olhar essa arte, você vai ver apenas borrões e não vai ver a beleza. Porém, se você distancia e chega mais para trás um pouco e olha o todo da obra, você vê que existe uma certa beleza, né? Não é a beleza que eles julgavam, porque eles consideravam essa obra como uma obra inacabada. Porém, havia uma beleza. E com isso, o impressionismo, no decorrer dos anos, no passar dos anos, foi ganhando fama e acabou sendo reconhecido. E tanto é que alguns do movimento nunca viram esse momento, né? Teve pessoas do movimento que não fizeram nenhum sucesso, não tiveram suas obras vendidas, porém o Monet e o Renoir, eles foram os que mais viveram e eles fizeram sucesso ainda em vida, venderam suas obras e começaram a fazer sucesso. E aí uma pergunta é, eu imagino alguém que comprou um quadro desse na época, que eles não faziam sucesso e depois dos anos começou a valer muito dinheiro suas obras. Quais são as características da pintura?
da pintura impressionista. Nós falamos algumas no início, mas uma delas que é bem marcante é que eles procuram refletir a luz solar num determinado momento. Gostam muito de captar a luz, né, de refletir a luz solar daquele momento. Então, eles veem as cores da natureza, né? E eles, muitos deles, para vocês terem uma ideia, eles pintam um mesmo quadro, uma mesma obra, no decorrer de várias vezes ao dia, só para ter diferentes tonalidades de luz em seu quadro. É bem interessante. E as figuras não devem ter contornos nítidos, como vocês veem nesse quadro aqui, ele não tem contorno, os muros não têm contorno, a água, as árvores, é tudo sem contorno. E outra característica é as sombras devem ser luminosas e coloridas, ou seja, até a sombra eles dão cor, né? Eles dão cor para a sombra, com luz e com cor. E aqui nós vamos ver os principais artistas. Temos o Claude Monet, né, que é um dos mais famosos deles. Né, ele é francês e o mais célebre dos impressionistas. Foi incessante pesquisador da luz e seus efeitos, pintou vários motivos em diversas horas do dia e em várias épocas do ano. Então, eles gostavam muito desse jogo de luz da natureza. Temos aqui o Manet, né? Um deles é Claude Monet e temos também Edouard Manet. E ele foi um pintor e artista gráfico francês também. E os gostos de Manet não vão para os tons fortes utilizados na nova estética impressionista. Prefere os jogos de luz e de sombra. E os temas deixaram de ser impessoais ou alegóricos, passando a traduzir a vida da época. Então, ele gostava de colocar coisas do cotidiano, né? Aqui, por exemplo, temos uma moça com uma mesa, então, provavelmente em um restaurante, né? Como vemos pessoas. Uma das características também das obras impressionistas é que tudo que está ao redor, ele sempre tem um centro. Por exemplo, aqui o centro é a moça, porém, as outras coisas ficam um pouco ofuscadas, né? Não dá para ver o rosto das pessoas que estão atrás. Então, é tudo um pouco ofuscado. E aqui o centro é o que? A moça e a mesa, né? Com as comidas, com os alimentos. Outro artista da época é o Degas Degas, né? Ele é parisiense, sua formação acadêmica fez com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Além disso, foi pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre, e os ambientes de seus quadros são inferiores e a luz é artificial, ou seja, ele gostava suas pinturas não eram tanto de paisagens, mas eram coisas do dia a dia, e uma das coisas que ele gostava muito de pintar eram as bailarinas. Ele era ficcionado por bailarinas. Ele tem várias obras com elas. E ele pintava mais as coisas do dia a dia da vida de Paris, né? Da vida parisiense de Paris. Temos aqui também Beth Morisot, uma mulher, né? Ela foi uma pintora que ela pintava mais as cenas da família. Ela gostava de pintar coisas do cotidiano, das mulheres, da família, né? A vida cotidiana das pessoas, o dia a dia. E ela casou com o irmão do Monet. É bem interessante a história. Ela conheceu o Monet, pousou como modelo e acabou casando com o irmão dele. Temos aqui também o Renoir, não é? O Renoir também foi um impressionista que ganhou maior popularidade e chegou mesmo até a ter o reconhecimento da crítica ainda em vida. Então, tanto ele como o Monet, eles foram reconhecidos ainda em vida, não é? Por suas obras, venderam várias obras ainda no século XIX, né? Mas, porém, outros morreram sem nunca ter este reconhecimento, apenas com
as críticas, né, os deboches da época. Temos aqui Alfred Sisley também, né? Ele também foi um dos grandes artistas do impressionismo, né? Temos outro aqui que é o Abraham Camille Pissarro, então também bem conhecido. Ele é considerado o cofundador do impressionismo e sua pintura se caracterizou por uma paleta de cores cálidas e pela firmeza com que consegue captar a atmosfera por meio de um trabalho preciso da luz. Então ele tem essa característica de captar a luz, né, as cores mais cálidas em suas obras. E no Brasil, nós temos aqui o Eliseu Visconti, né? Ele já não se preocupa mais em imitar modelos clássicos, procura decididamente registrar os efeitos da luz solar nos objetivos e seres humanos que retratam em suas telas. Então, ele traz a luz solar para as suas obras. Então, ele é considerado, né, um dos artistas do impressionismo no Brasil, Eliseu Visconti. E como era a escultura, né, na época? Assim como a pintura, a escultura trouxe uma grande inovação na sua linguagem. Os três conceitos básicos dessa inovação foram a fusão da luz e das sombras, ou seja, é bem parecido com a pintura. Então, tinha a fusão da luz e das sombras, né, a ambição de obter estátuas visíveis a partir de maior número possível de ângulos. Então, ele procurava vários ângulos com que as pessoas vissem a estátua de vários ângulos possíveis. Também tinha a característica de obra inacabada, né? Assim como na pintura, muitos acadêmicos da época consideravam aquelas obras inacabadas. E as estátuas, a escultura da época também, ela tinha essa característica de inacabada. Né? Temos também aqui os temas da escultura impressionista, como na pintura, surgiram do ambiente cotidiano e da literatura clássica. Então, eles procuravam retratar o ambiente cotidiano, coisas da literatura clássica da época, né? É bem interessante. Aqui temos um modelo. Vocês estão vendo que ele tem uma mesma escultura, né? E você vê que dá para ver em vários ângulos. Aqui atrás, ela tem, ela é bem detalhada em ambos os lados, né? Então eles gostavam dessa sensação de ângulo e também parece um pouco que está inacabada.